Agora a pauta da vez é o Confiança aqui no Além da Camisa. A gente sabe que a fase do clube na Série C do Brasileirão não é tão boa. Tá ali sempre beirando a zona de rebaixamento, né? E um dos aspectos difíceis para um clube aqui do Nordeste do país são as longas jornadas em viagem para chegar até o local das partidas fora de casa. Uma rotina exaustiva e que acaba influenciando dentro de campo. Você faz ideia de tudo que envolve uma competição desse nível? Vamos conferir agora na matéria. Uma competição que mobiliza todo o país. Esse é o Campeonato Brasileiro. São 92 equipes divididas em 4 divisões. É gente de todo lugar, clube de todos os cantos. A Série C, por exemplo, são 20 equipes de 13 estados diferentes. Entre elas, o Confiança, nosso representante sergipano. E em um país de dimensões continentais como o Brasil, você já imaginou o tamanho do desafio para se deslocar em jogos fora de casa? O Dragão do Bairro Industrial que o diga. Até agora, em 10 rodadas disputadas na Série C, o Confiança já jogou 5 vezes fora do estado. Haja quilometragem. O time proletário já viajou até Pacajus, no Ceará, para enfrentar o Floresta. Depois passou em João Pessoa, na Paraíba, para o duelo contra o Botafogo. Foi até Manaus para encarar o time da casa. Esteve em Salvador, na Bahia, para pegar o Vitória. E recentemente desembarcou em Florianópolis, Santa Catarina, para o confronto contra o Figueirense. Até o momento, se calculado em linha reta, o Confiança já percorreu pelo menos mais de 7.107 quilômetros só para chegar em destinos fora de casa nesse Brasileirão. Isso sem contar com as escalas e conexões das viagens. Somando ida e volta, são mais de 14 mil quilômetros em 5 jogos. E olhe que o campeonato ainda está na metade da primeira fase. A viagem de Floripa, praticamente a gente viajou um dia anterior, mas você vai sequencial, né? Aracaju, São Paulo, Floripa, inclusive até com uma conexão com menos de 1 hora em São Paulo. Já na viagem de Manaus, a gente teve que sair daqui para Salvador para pegar um voo para Brasília, Manaus. Aí esse sim a gente foi com 3 dias. E mais dolorido foi a volta. Pós-jogo, a gente chegou por volta de 20 horas no hotel, mas às 2 horas da manhã a gente já pegou o voo, só chegando em Aracaju às 18, com 3 conexões. Ainda temos um desafio ainda longo ainda também, que temos Belém ainda a viajar, e o Brasil de Pelotas também, que são 2 conexões e mais 4 horas de ônibus. O planejamento das viagens acontece semanas antes dos jogos fora de casa e o embarque às vésperas da partida. Uma parte da equipe do clube viaja junto com os jogadores para ajudar no que for necessário. Tem todo o material da rouparia, que é a parte de treinamentos. Tem a parte da fisioterapia com a parte da massoterapia também, que vai equipamentos de fisioterapia até para fazer alguma recuperação da viagem, às vezes alguns que vai fazer reparos da fisioterapia. E ainda tem um material de trabalho que é para jogo e também para treino, que equivale justamente nessa nossa programação, se nós vamos treinar ou se vamos apenas fazer o jogo. Planejada é essencial para que os bons resultados apareçam. A grosso modo, nós temos a regra de não viajar nem hora de sono, nem hora de refeição. Quando possível acreditar essa regra, isso já dá um adianto muito grande na nossa logística e no nosso planejamento de trabalho. A gente não tem voos diretos aqui em Aracaju, é muito complicado. Geralmente a gente dura de 6 a 8 horas cada viagem, cada jogo. E cada vez que a viagem é longa, é menos tempo de treino, menos tempo de recuperação, menos tempo de sono, consequentemente menos tempo e qualidade de trabalho também. Tem até um estudo LabsFoot, que é um laboratório do estudo do futebol na UERJ, que mostra que os times que percorrem maiores distâncias têm menos pontos ao final da competição. Então isso é estudo, né, do futebol brasileiro, futebol nacional. Isso impacta muito no nosso jogo, no nosso contexto geral. Na nossa última viagem agora a gente não teve condições de treinar em campo, tivemos que fazer uma ativação no hotel.
né, promovendo ali uma atividade em espaço não formal, que é o hotel, para que o atleta sentisse menos esse efeito de jet lag, que é o efeito da viagem, né, que aumenta a rigidez muscular, diminui o débito cardíaco, enfim, tem uma série de aspectos fisiológicos que impactam negativamente no atleta. A gente tenta minimizar isso com algumas estratégias, seja de recovery, seja de ativação ou seja de treinamento mais controlado nessas viagens mais longas. O time acabou de voltar de uma longa viagem de Florianópolis, onde enfrentou o Figueirense. Foram mais de 5.600 quilômetros percorridos, somando ida e volta. Agora o trabalho é específico, focado na recuperação física, para que os atletas tenham um bom desempenho no jogo seguinte, que nesse caso vai ser contra o Campinense dentro de casa. São feitas duas análises, né? A análise do conteúdo físico do jogo, do conteúdo atlético, que foi bastante alto. A gente teve atletas percorrendo 12,9 quilômetros na partida, que é uma distância altíssima. Atletas percorrendo, mais de 6 atletas percorrendo mais de 1 quilômetro em alta intensidade. E junto a isso teve o frio, né, que acaba acarretando uma menor recuperação muscular do atleta. Então, já no retorno, no dia de reapresentação, a gente já faz uma outra estratégia de reativação, de recovery do atleta. Ele já não desce a campo, a gente faz uma estratégia mais na academia, mais na piscina e também com terapias manuais, na fisioterapia e na massoterapia. Se essa carga física do jogo não for tão alta, aí a gente vai fazendo ajuste de acordo com essa avaliação. Olha, é claro que os jogos em casa a gente não precisa viajar, não tem esse desgaste, né? Dessa viagem e tudo mais. Então a gente costuma, dentro de casa, às vezes o nível nosso até aumenta um pouco mais, né? Por causa do ritmo, a gente consegue propor mais o jogo. Agora, quando o jogo é muito longe, às vezes acaba deixando a desejar um pouquinho, né? Querendo ou não, acaba desejando um pouquinho, mas a gente está sempre procurando deixar o 100% dentro de campo. E olha que ainda faltam pelo menos mais 4 jogos fora de casa para o Confiança na tabela. O time ainda vai até Natal para enfrentar o ABC, Belém do Pará no confronto contra o Paysandu, São Paulo para pegar o Marília e no Rio Grande do Sul no duelo contra o Brasil de Pelotas. Uma maratona de viagens de mais de 16 mil quilômetros, contando ida e volta em linha reta. Ao fim da 19ª rodada, o Dragão terá percorrido, em média, mais de 31 mil quilômetros para jogar fora do estado. Ufa! Isso é dificultoso para todo mundo, mas a gente tem que fazer o máximo para eles saírem satisfeitos e renderem dentro de campo.